Fala pessoal, beleza? Dr. Marcos aqui mais uma vez. Prazer enorme estar com o Dr. Igor de Oliveira. Ele vai se apresentar com mais detalhes, mas resumidamente esse é mais um vídeo daquela série que eu estou fazendo, entrevistando médicos brasileiros que tiveram a coragem de vir para a América do Norte como eu. O Igor ele é residente de patologia na Temple University, na Pensilvânia. A gente vai falar mais sobre isso. E primeiramente, Igor, muito obrigado pela sua presença aqui. Prazer enorme estar falando com você. Eu que agradeço. Cara, assim, eu gosto do seu canal. Inclusive, antes de falar da sua vida, eu já quero falar que o Igor e a Natália, que é a sua esposa, né? Isso. Eles têm um canal. E o Igor também tem um canal dele que ele acabou de começar, muito interessante. É um canal que não está relacionado diretamente com medicina. E a gente vai falar sobre isso também. Então, Igor, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, Marcos. Então, pessoal, eu sou o Igor, eu fiz medicina na UF, na Universidade Federal Fluminense. Eu entrei na universidade em 2010, formei em 2015, só que antes de eu ir para a universidade, eu já queria... Quando eu entrei na universidade, eu já estava assim, eu quero ir para os Estados Unidos. Ô, louco! Já foi assim de cara? De cara. No ensino médio, eu já pensava em vir para os Estados Unidos, né? Uau! Eu tenho uma tia que ela é neuropediatra e ela é minha vizinha praticamente. Consigo ir andando para a casa dela. Mas aí nos Estados Unidos ou no Brasil? Aqui. Puxa vida! E foi coincidência, cara. E a primeira vez que eu vim pra cá, eu tinha 12 anos. Aí, na época, ela me levou pra conhecer o hospital dela. Aí eu falei, caramba, cara, essa vida que ela tem é a vida que eu quero, né? E eu já sabia que eu queria medicina desde aquela época. Então, no ensino médio, eu estudei pra passar na federal, que era meus pais não podiam pagar particular. Então, de primeira eu não passei, aí passei no segundo ano. Na segunda vez, né? Sim, sim. Passei lá na UF. E aí, durante a faculdade, eu já comprei o primeiro livro para o Step 1, né? Não sei se o pessoal que está assistindo conhece sobre os steps, mas aqui nos Estados Unidos você precisa fazer umas provas que são chamadas de steps, como se fosse para validar o diploma. Então, durante a faculdade, eu já comprei o livro First Aid 1, né, para o Step 1. E à medida que eu ia estudando a matéria assim, de medicina, né, eu ia dando uma olhada no First Aid para tendo uma noção de como é que era, né? Na época que você estava na faculdade, especialmente quando você estava já para terminar a faculdade, você acabou de falar, né, que você já tinha esse interesse de ir para os Estados Unidos, já desde o comecinho, mas no final você chegou a pensar se valia a pena mesmo, porque às vezes pode ser um processo não só longo, quanto muito caro também, né? Você tem que pagar um valor alto. Você chegou a prestar residência no Brasil? Como é que foi essa fase final da faculdade? No Brasil, no final da faculdade, nos 2 últimos períodos, eu já estava estudando assim intensamente para o Step 1, né? Então eu consegui juntar um dinheiro para pagar o primeiro step, que são $1.000. Então eu já estava decidido. Não prestei nenhuma prova no Brasil, nenhuma. Eu já estava assim, decidido mesmo. Caramba, não, isso é uma coisa impressionante. Eu não sei como era na sua turma, mas na minha turma, pelo menos na minha época, né? Eu me formei na faculdade de medicina foi em 2008. Então já faz algum tempo, né? E na minha época, pelo menos, quase ninguém falava de ir para os Estados Unidos. Eu lembro que tinha um veterano meu que ele se formou, acho que foi talvez 3, 4 anos antes de mim, que ele era o único cara que tinha essas conversas. E pelo menos no ambiente que eu estava lá na Unicamp, era todo mundo só falar assim, não, residência no Brasil, residência, vamos lá pro exército, não vamos, residência. E você, imagino que deve ter sido semelhante, né? E coincidentemente só tinha um veterano meu, que ele inclusive, hoje ele já deve ser fellow, ele já deve ter terminado, ele fez neurologia em Miami. Já deve ter terminado agora. Mas era a única pessoa da faculdade que falava sobre isso também. Sim, porque o resto era tudo querer ficar no Brasil, né? Isso aí. Não, isso eu acho muito legal de falar, Igor, porque a minha intenção é mostrar a cara das pessoas que realmente pagaram o preço e contar a história delas. Isso é uma coisa que eu acho que nem passa na cabeça de muita gente, mesmo hoje. Mesmo com a internet, você vê nas redes sociais muita gente falando, mas eu acho que o grosso dos alunos de medicina, aqueles que estão se formando,
Ou até quem está na residência, né, médicos jovens, eles nem pensam nisso, então eu acho isso muito legal. É, E você acabou de falar que você queria ir para os Estados Unidos, já sim, estava decidido, isso aí ficou muito claro. isso. E quando que você decidiu qual especialidade que você Ah, ia prestar? isso aí é complicado, porque eu queria fazer neurologia antes. Então, quando eu Entendi. vim para os Estados Unidos, eu fiz um ano de clínica médica, que é obrigatório para fazer neurologia. Só que no meio da clínica médica, eu falei que, cara, eu acho que eu não tô gostando tanto assim quanto eu imaginava. Então eu comecei Entendi. a pensar em outras alternativas. E como eu Aham. gosto muito das matérias básicas, da parte diagnóstica da medicina, eu pensei em patologia, né? Então no meio do meu internato, o internato aqui é o R1, né? É o primeiro ano de residência. No meio do meu internato eu falei, eu vou aplicar de novo para patologia e vamos ver o que que dá. Entendi. Aí Natália, minha esposa, já estava vindo para Filadélfia. Já estava tudo certo. Ela fez um ano de clínica médica comigo. Isso, é isso que eu queria deixar claro. Ela é Ela médica é médica também, né? Ela tá também. morando aí com você Isso e aí. fazendo residência também, é Isso isso aí. mesmo? Ela fez um Eu ano de. até, eu até vou convidar ela também, vai É. ser o próximo vídeo, vai ser com ela. Mas continua, desculpa te cortar. Ela, não, que isso. Ela fez um ano de clínica médica comigo e já estava certo para ela vir para Filadélfia para dar continuidade na neurologia. Então eu Entendi. falei, ué, então agora eu tenho que ir para Filadélfia de qualquer jeito. Aí eu Sim, apliquei para sim. 2 hospitais aqui na Filadélfia. Aí eu consegui a entrevista em um deles e passei, né? Que foi na Temple, que você comentou. Ah, É. entendi. E você tem gostado? Como é que está sendo a sua experiência como residente de patologia aí nos Estados Unidos? Patologia, assim, para quem tem interesse, né? Patologia é muito, eu acho que é uma das mais tranquilas em termos de horário, em termos de Sim, estudo, porque você não fica tanto tempo no hospital. Mas por sim, fora você tem que talvez estudar até mais do que as outras especialidades, né? Você tem que saber sim. tudo, né? E a É, patologia também, tem alguns programas que são patologia clínica e outros são cirúrgicas, e tem uns que são os dois. A maioria é clínica e puxa, cirúrgica, que é o meu. eu não sabia disso. É. Então a gente tem Opa. normalmente 6 meses de patologia cirúrgica e 6 meses de patologia clínica por ano, né? Ah, tá, mas você acaba fazendo os Aí dois, você então. faz os dois, isso. Ah, entendi. É porque no começo eu falei que você fazia residente de patologia clínica, mas então nos Estados Unidos tem essa Sim, diferença. sim. É clínica e cirúrgica. Que aí são 4 Entendi, anos. Se for só clínica ou só cirúrgica, são 3 anos. entendi. E depois desses 4 anos de residência de patologia clínica e cirúrgica nos Isso. Estados Unidos, você consegue ter uma license que é full, você tem benefits e pode trabalhar como médico livremente nos Estados Unidos ou não? Normalmente, você pode trabalhar como patologista, né? É, como patologista, é. Mas normalmente, todos os patologistas fazem 1 ou 2 anos de fellow. A maioria dos fellows são de 1 ano. Então, a maioria dos patologistas fazem 2 fellows diferentes, né? Caramba, É, isso é uma coisa que, assim, a gente sabe, mas para quem está assistindo e não tem muita familiaridade com o sistema norte-americano, a residência médica, ela é bem mais longa aqui no Brasil, sim, né? isso. E tem uma outra coisa que eu vou te perguntar dos Estados Unidos, mas no Canadá você não consegue exercer a medicina sem fazer a residência médica. Uhum, É completamente diferente do Brasil, em que você tem lá o seu CRM no final da faculdade de medicina e pode dar plantão, pode trabalhar até numa UTI, uhum. coisa mais assim complexa, né? E aqui no Canadá não, você é obrigado a fazer residência. E nos Estados Unidos como é que Nos é? Estados Unidos é a mesma coisa. Você, quando faz os 3 steps, você pode praticar a medicina sem supervisão. Mas você não Entendi. tem ainda de fato a licença para fazer tudo que você quiser, né? Então, mesmo que você veja o paciente sem supervisão, tudo que você escreve no prontuário é supervisionado, né? Tem que ser visto por alguém que Entendi. tenha a licença médica mesmo, né? E para você Sim. conseguir essa licença, varia de estado para estado. E os americanos, às vezes com 2 anos de residência apenas, dependendo do estado, eles conseguem a licença. Vamos supor que eu fosse americano, fiz 2 anos de clínica médica e falo, não quero terminar o terceiro, quero dar plantão. Por eu ser americano e ter feito faculdade nos Estados Unidos, eu posso
tirar a licença com apenas 2 anos, na maioria dos estados. Ah, Mas sim, estrangeiro entendi. não, tem que fazer tem que Ah, terminar a tá. residência. Entendi. E em relação às vagas de residência, também eu queria perguntar isso. Antes de fazer a pergunta, eu só queria salientar que no canal À Vontade Isso. do Igor tem vários vídeos que eles falam sobre o processo dos steps, aí também o processo de aplicar para residência médica. Então, se você tem interesse nesse assunto, tenho certeza que muita gente que está assistindo vai ter. Eu vou deixar a descrição aqui embaixo. Mas eu queria te perguntar em relação ao salário de você como residente, porque assim, eu até estava lendo uma notícia hoje que por causa da crise do coronavírus, alguns estados brasileiros vão ter o salário cortado dos residentes. Caramba, E aí eu cara, fui não ver. acredito, É, sério? não, exato, porque tem muita prefeitura e governo estadual que está em crise profunda, Nossa, né, mas o financeira residente de. nos Estados Unidos já não recebe quase nada, cara. Então, no Brasil, No né? Brasil, Aí eu queria saber, pegando essa ideia que infelizmente é uma coisa caramba. ruim para os brasileiros, mas você acha que, sem falar assim de valor, porque eu acho que deve mudar bastante, né, de ano para ano, mas a minha pergunta para você é a seguinte: com o salário de um residente, no seu caso você é residente, a sua esposa também, vocês moram aí, vocês se sustentam. Vocês acham que dá para ter uma vida digna ou às vezes tem que ser igual no Brasil, em que o pessoal durante a residência vai dar plantão fora? Eu sei que não pode dar plantão fora nos Estados Unidos durante a residência, mas fazer alguma coisa para levantar um dinheiro extra. Qual que é a sua impressão em relação a essa parte financeira do Você residente? quer, eu posso falar também os valores, se você quiser, que eu acho que o pessoal tem Claro, não, interesse, né? Então, a Claro, claro. residência nos Estados Unidos, ela paga no país inteiro. Pro PGY-1, que é o R1 que a gente chama aqui, né? Pro PGY-1 é de 55 mil a 60 mil dólares por ano, bruto. E a cada R que você sobe, né? Aí o PGY-2, por exemplo, Sim. você ganha em torno de 1.000 a 2.000 dólares por ano a mais. Então, aí o Sim. PGY-2, 3, 4, 5, aí você vai fazendo fellow, tem um cara que é fellow de alguma coisa de neurocirurgia, o cara já é PGY-7, né? Então ele já está ganhando Nossa, tipo 70 mil por ano, mais ou menos. entendi, Só entendi. que no E aí visto, você acha que dá para viver bem então com esse valor? então, dá para viver super bem, cara. Muito bem mesmo. Ainda mais sou eu e minha esposa, né? Então é o dobro Sim, disso. Mas nossos colegas que sim. vêm para cá, que estão aqui sozinhos, eles alugam um apartamento de um quarto ou um estúdio e vivem super bem mesmo, cara. Puxa, que legal. Porque é uma coisa que eu também vejo aqui, né? Os valores, embora a moeda, a conversão para o real, né, ou para o dólar canadense americano seja um pouco diferente, mas o valor é semelhante. E eu, pelo que eu vejo aqui, eles não têm problema de, por exemplo, comprar um carro, até casar, eles casam durante a residência. E eu acho que como você é obrigado a fazer residência, e como você tem um salário digno durante a residência, eu acho que para o norte-americano, ou para quem é international, mas que está fazendo residência aqui, não é um grande problema você passar um tempo maior na residência, porque você vai conseguir sustentar, É, você vai ser um especialista e você vai ter uma formação um pouco mais complexa, né? Um pouco mais completa, né? eu concordo também. E mesmo quem queira, né, tirar dinheiro por fora, vamos supor, alguém quer fazer Uber. Só que no visto que a gente recebe é o visto J1. Ah, tá. Esse visto não Entendi. permite que você tenha nenhuma fonte de renda a não ser do seu sponsor, né? Quem está patrocinando o seu visto J1. Sei. O seu visto ele é restrito à atividade como médico Exatamente, residente. daquele hospital. Sim. E aqui então aqui é completamente diferente, porque no Canadá, para você fazer residência médica, você tem que ter o Permanent Resident Card, que é como se fosse o Green Card americano, mas aqui no Ah, entendi. Canadá. Então, teoricamente, você poderia realizar qualquer outra Entendi. atividade, mas é lógico que quase não dá tempo para você fazer mais nada, né? E também uma coisa que talvez muita gente tenha curiosidade, quando você está nesse visto J1, se você vier com seu esposo, sua esposa, e ele não estiver trabalhando, não fizer igual nós fazemos, né? Ele vai ficar no visto Aham. J2. E nesse visto J2 tem Sei. como você pedir uma permissão de trabalho e a partir do momento que você consegue essa permissão, você pode trabalhar com qualquer coisa.
Então você pode fazer Uber, Uau, pode trabalhar de garçom, pode abrir uma empresa e receber pela sua sim. empresa, pode Nossa, trabalhar em que qualquer legal. coisa. Pô, isso é bem interessante. Eu não sabia disso. Que nem eu falei no começo da conversa. Toda vez que eu converso com alguém que está fora, eu aprendo alguma coisa. É. Isso é muito bom. E outra coisa que eu queria também saber é algo que eu sempre pergunto para todos os médicos, uma pergunta padrão. Para quem está vendo a série de vídeos vai ver que eu repito essa pergunta, mas porque para mim faz muito sentido perguntar. Como era o seu Ah, inglês sim. na época, especialmente o que você aplicou? Porque, se eu não estou enganado, você teve que fazer entrevista Sim, presencial, sim. certo? No seu processo de residência. Então, como era o seu inglês? Como é que você sentia em termos do seu inglês Então, eu naquela venho época? pra cá, para os Estados Unidos, visitar minha tia que mora aqui, e Disney, aquelas coisas todas, desde quando eu tinha 12 anos. Praticamente ano sim, ano não. Então, além de ter Ah, feito sim. curso de inglês no Brasil, né, por vários anos, eu também tive como praticar bastante aqui. Então, eu Sim. achava que meu inglês era muito bom. E os steps também são duas provas de marca X e uma das provas Uhum. é prática. É você tem alguns pacientes que são atores. Calma aí, deixa eu ver se está passando a ambulância. Não. É, alguns pacientes que são atores, né, que você vai ter que ver e conversar com eles. Então, nessa Sim. parte, eles já começam. Um dos critérios de avaliação é quão bom o seu inglês é, né? Então, Puxa. Mas eles sabem que você é um IMG ou não? ele. Não, de cara, assim, eles não tem nada que fale que você é um IMG, só pelo sotaque mesmo. Entendi. Sim. Não, sabe por quê? Aliás, para quem não sabe, IMG é International Isso. Medical Graduate. Eu acho que é uma nomenclatura que tanto no Canadá Ah, no como Canadá nos é Estados assim Unidos é a também? mesma, né? É assim. É, chama a mesma coisa. E aqui no Canadá, inclusive as vagas para MD, elas são diferentes, mas a gente pode falar isso depois. Mas continua falando do inglês. Então você se sentia Então eu bem, me então, sentia falando inglês, muito né? bem, tipo, pra escrever, pra ler, e naquelas coisas básicas, assim, de um exame físico, nada muito complexo, o que é o que eles cobram na prova. Só que aí nas entrevistas é como se fosse um nível um pouquinho mais alto, porque eles podem perguntar Certo. absolutamente qualquer coisa, né? Pode querer só bater papo. Teve entrevistador que queria bater papo comigo. Por exemplo, ele perguntou: o que que você gosta de Sim. fazer? Ah, eu gosto de tocar violão. Aí o cara, pô, eu Tocar também. violão. Sim. Então você conhece. Aí começou a conversar assim de coisas completamente fora do que você espera numa entrevista, né? Então aí Sim. fica um pouco mais Sim. difícil. E quando começa a residência, cara, pra mim foi muito, muito, muito mais difícil. Muito mais difícil mesmo. Sim. Mas por quê? Porque, bom, você tem que viver em inglês 24 horas por dia, é um estresse danado, você não pode não entender alguma coisa. Então, mesmo que você não entenda, você tem que, porque os pacientes, né, a, a Você é conduta, responsável, tudo né? mais, vai depender do que o seu atende está te falando, você tem que entender e tem que fazer. Sim. Então é muito Sim, difícil. sim. Outra coisa que dificulta muito é que normalmente no Brasil a gente aprende o inglês americano. E quando você Ah, chega sim. aqui, 50% dos médicos não são americanos. Então Uau! tem, é, então tem alguns que alguns atendentes, né, que tem um sotaque extremamente difícil, muito, muito difícil. E até você acostumar, né, com o inglês um pouquinho diferente, leva tempo. Sim. E outra coisa, muita coisa é resolvida pelo telefone. Oh, yeah. Então, cara, isso no começo, às vezes tinha que ligar para social worker. Aí eu Sim. ligava, eu não conseguia entender pelo telefone. Aí eu perguntava, onde é que você tá? Aí eu tinha que ir lá, tipo, aí eu perdia tempo, É. vamos supor, no meu dia, 2 horas só deslocando para conseguir ir lá falar com o pessoal, né? Não, eu tô sorrindo aqui porque é muita coincidência que no vídeo passado, com o João Paulo, que é um neurocirurgião que veio para o Canadá e agora está nos Estados Unidos também, eu falei exatamente a mesma coisa, Igor. Falei para ele que o telefone era o meu maior pesadelo, porque você não tem a comunicação não verbal, né? Isso, Você não vê a boca, você não vê a gesticulação, a isso. entonação, e o telefone não é tão claro assim. Então, quando eu tocava o telefone, mesmo para coisa que não era do hospital, sei lá, dava problema na internet de casa. Aí eu precisava Sim. ligar lá e falava, ah, não, agora vai É. começar o martírio. E outra coisa assim que eu ficava me crucificando é que
o médico, normalmente, ele é um exemplo, assim, né? Sim. Então tem que ter uma comunicação muito boa, um vocabulário bom e tudo mais. E eu chegava com aquele vocabulário super básico, né? Eu ficava É. muito incomodado com isso. E falando, e pegando o gancho do que você falou, eu não sei como é que é aí na sua cidade, mas aqui em Toronto a gente sabe, né, que Toronto é uma das cidades mais cosmopolitas do mundo. Então, especialmente a população daqui da região ou da Grande Toronto está acostumada não só com médicos, mas com pessoas que não são daqui. Eu acho que mais da metade dos habitantes de Toronto não nasceram aqui no Canadá. Então eles estão Entendi. acostumados. E a minha pergunta para você é a seguinte: você acabou de falar que você se sentia meio assim no começo, porque você era autoridade, você falava como médico, paciente, né, dava os Isso. laudos, tudo. Mas você sentiu algum tipo de preconceito quando você chegou aí, especialmente quando você estava no começo da residência? Você sentiu de colegas ou de pacientes ou de alguém no seu ambiente de trabalho algum tipo de preconceito ou não? Então, essa pergunta é muito boa, cara, porque eu recebo também. Cara, parece que todo mundo quer saber isso. Tipo, mas se eu É, for, eu vou ser visto como ele é um médico de fora, né? é. Só que, como eu falei, isso é bem diferente do Brasil, porque 50% dos médicos são de fora. Então, tanto. E os pacientes, tem pacientes também do mundo inteiro. Então, tá todo mundo acostumado com sotaques diferentes. Ó, te falar uma coisa, a maioria dos médicos que eu conheci de cargos altíssimos, como assim, cadeira da neurologia, cadeira da patologia, program director, são todos de fora. Uau, Quase nenhum americano, né? nossa. Então, eles estão muito acostumados. Eu nunca senti nada, cara. Nada, absolutamente nada de Puxa, que bom. preconceito. É. Não, isso é muito bom. Isso eu achei muito legal. Aqui também, eu poderia dizer que é muito, muito raro, só se for uma pessoa que é lá do countryside, que não está muito acostumada com o sotaque. Mas eu percebo que eles fazem bastante esforço. Agora, né, eu já estou aqui há 4 anos, as coisas ficam mais fáceis, né? Você acaba aprendendo linguajar. Uhum, Mas sim. né? Uma coisa que me ajudou muito também, e eu até falei isso num outro vídeo, Igor, é que antes de vir para cá, eu acabei dando muita sorte, assim, porque eu achei uma professora de inglês. Eu fiz um pouquinho de aula particular antes de vir para cá, Uhum. e ela me deu aula de inglês médico. Ela não é Entendi. professora disso, ela é uma professora de inglês convencional, mas a gente estudou material de inglês médico, isso me ajudou bastante. Para você aprender não só o É. inglês básico, mas o linguajar também, os jargões, né? Isso também é importante, porque, por exemplo, a primeira vez que eu vi cabbage, né, Sim. que me falaram disso, eu fiquei pensando assim, cabbage? Eu vou colocar o que significa. Tipo, CABG, né? repolho, o que é isso? Entra aqui. Só que. E várias outras Ah, coisas essa também. foi boa, repolho. E várias É, outras coisas. Nome de medicação, que mesmo que seu sim, inglês seja sim, muito bom, muito melhor do que o sim, meu era quando eu comecei. sim. Mas mesmo assim, se você não tem uma prática boa no país, né? Ou com inglês médico, como você está falando, você vai ouvir nomes de medicações, o nome comercial, né? Aí vai ouvir BMP, que é o Metabolic Panel, né? CMP, um monte de coisa de laboratório que você não está Isso. acostumado e não vai saber o que é. Aí tem que perguntar. Cara, a primeira vez que eu vi, eu acho que foi. Qual que foi o remédio? Agora eu não lembro. Mas eu perguntei, o meu atende assim, não, mas o que é isso? Aí o estudante de medicina olhou pra mim, tipo, você não sabe o que é isso? Eu fiquei envergonhado. Mas isso é verdade. Isso que você falou agora é verdade. E no meu caso, eu posso falar também que os próprios instrumentos cirúrgicos, né? A gente acaba apelidando, dando um monte de apelido para instrumento cirúrgico no Brasil, e aqui eles também dão apelido. Então, assim, além de saber o nome, né, oficial, né, do instrumento cirúrgico, você precisa saber o apelido que eles dão aqui. Mas Caramba, é, cara. mas é, mas é assim mesmo, né? São Mas assim, experiências que. e eu acho que você cresce muito com isso, muito com as Sim. diferentes culturas, né? Aqui, a primeira vez que eu tive contato, assim, que eu conversei com um muçulmano foi que hoje, né? Tem vários, né? Mas a primeira, Sim. ela é uma das minhas melhores amigas hoje. E eu não sabia absolutamente nada da cultura deles.
e da religião também. Então, às Sim. vezes, quando eu tinha um paciente muçulmano, eu perguntava, ou uma paciente principalmente, né? Eu perguntava a ela o que, que eu posso fazer, o que, que eu tenho que pedir permissão, porque no Brasil a gente não tem tanto contato assim, né? Não, e assim, eu concordo, porque independente se a pessoa é médico ou não, qualquer experiência internacional que você tem aqueles ganhos que não são ganhos diretos, né? São ganhos indiretos. E duas coisas que você falou eu acho que são espetaculares. Primeiro que você aprende um jeito diferente de lidar com os mesmos problemas, porque ser médico no Brasil e ser médico aqui na América do Norte, teoricamente é a mesma coisa, você é médico igual. Mas o jeito que eles solucionam os problemas, o jeito que eles organizam o serviço, Isso, é verdade. nem que eu até digo que mesmo que você venha para cá só para ver isso, você não vai mais voltar do mesmo jeito. Eu não estou dizendo que norte-americano, né, que americano e canadense é melhor que brasileiro, não é isso. Eu estou dizendo que você acaba tendo uma vivência muito legal de ver como eles organizam o serviço. Né? É verdade. E outra coisa também que eu queria falar com você é a respeito do próprio sistema de saúde. Porque aí o sistema de saúde canadense e americano é muito diferente, né? Aí eu acho que o sistema americano é muito mais complexo. Aqui é como se fosse um SUS, né? Aí nos Estados Unidos não, né? Você tem Medicare, Medicaid, tem vários tipos, né? E assim, como residente, a gente também não tem tanto contato com isso. A gente tem que atender o paciente, fazer o que tem que fazer, mas essa parte aí administrativa, né, fica para outras pessoas, inclusive os nossos attendings. Então, normalmente, eles falam assim, quando você faz lá o seu assessment and plan, né, você bota um problema de uma forma. Aí ele fala, não bota assim não, bota dessa forma porque vai ser mais fácil de cobrar do plano. O billing Do billing e tal. E essas coisas o residente não sabe mesmo e a gente não aprende. Só no convívio com o attending, que ele vai falando pra gente. Mas, cara, a gente vê que mesmo, assim, todos os pacientes que chegam, mesmo que não tenham plano nenhum, nem Medicare, o paciente é ilegal, às vezes não tem nada. Sim. A gente atende ele assim mesmo e depois o hospital se resolve com o governo. Sim. Alguém vai ter que pagar a conta. Aqui também tem algumas instituições de caridade, né, que eles de compassion mesmo, né, que eles acabam tendo um fundo para isso. E isso eu acho muito legal. É um problema complexo que, lógico que não é o objetivo da gente discutir isso agora em profundidade, mas é uma coisa que eu acho muito legal que também acontece aqui. Assim, eles, embora estejam nessa condição, por hora eles não estão completamente desamparados. Né? Quantas vezes na clínica eu atendi um paciente que, às vezes, o paciente não tem assim $5 para comprar a medicação dele. Sim. E a minha atendente falava, não, vai lá na farmácia, a gente vai dar a medicação dele, ele não pode ficar sem. Depois a gente vê o que faz, entendeu? Sim. Não, com certeza. O Igor, eu queria só agora mudar um pouquinho de assunto e falar um pouquinho de outra parte da sua vida. Eu até vou deixar... você tem um site que eu estou vendo aqui, que é igordeoli.com, e eu vejo aqui, também estou vendo aqui no seu LinkedIn, que você coloca que você tem outra atividade, parece. Você não é só médico residente. Aqui você está se apresentando como physician, mas também fitness trainer e nutrition advisor. Conta um pouquinho mais. Então, essa é uma outra faceta. Essa parte, a gente nunca conversou sobre isso, né? Não, legal. Isso aí, desde a faculdade, eu assim, me apaixonei, cara, pelo mundo da musculação e da nutrição. Sim. Então, por fora, né, por conta própria, à medida que eu ia aprendendo medicina, cada vez mais, eu também ia estudando muito sobre nutrição, sobre tudo, né, relacionado a isso, fisiologia do exercício, essas coisas. Aí quando eu cheguei aqui, embora eu não possa trabalhar aqui e receber aqui por fora, né, eu fiz o curso da National Academy of Sports Medicine e eu me certifiquei, né? Então hoje eu sou certificado. Quando que foi isso? Isso foi... Tem quase um ano já. Puxa, que legal. E pra mim, assim, não foi tão difícil por causa do background da medicina. Claro, tem algumas coisas que eles pedem, por exemplo, eles pedem que você tenha BLS, aí para ser residente você tem que ter o ACLS. Então eu também não precisei fazer isso, não precisei pagar nada extra, né, fora o curso. Aí eu falei, vou fazer. Eu quero ser certificado.
Então foi Legal. basicamente isso. E atualmente você tem dividido o seu conhecimento no seu canal novo do YouTube, acabou de começar, né? Eu tenho um canal novo no YouTube que é Igor Deoli, né? E eu comecei tem mais ou menos um mês. Lá eu tô lançando em torno de 2 a 3 vídeos por semana. Eles falam, Uau! Que eles legal. falam de nutrição, de atividade física, normalmente na segunda e na terça. E na quinta-feira eu sempre faço alguma coisa mais relacionada à medicina. O último vídeo foi Sim, sobre o sono, né? A importância, a sim. fisiologia do sono. Eu fiz um vídeo sobre a fisiologia da motivação, que é muito maneiro. Você pode conferir lá. Legal. E outra Com curiosidade certeza. também é que o Igor Deoli veio, né? Meu nome é Igor Carvalho de Oliveira. Só que aqui nos Estados Unidos Sim. eles não conseguem falar Oliveira. De jeito nenhum. Sei. Eu falava, pode chamar de Oli mesmo. Calma aí que meu gato tá miando. One eternity later. Então foi por isso que eu fiz assim. Sei. Ah, legal. E eu estava pensando nessa pergunta, também estava pensando que eu acho que esse tipo de conhecimento e também, assim, esse tipo de conhecimento que você tem dividido no seu canal, eu acho que isso vai virar uma tendência, né? Especialmente agora com essa crise, eu acho que o mundo vai precisar achar uma maneira das pessoas terem acesso a Peraí, desculpa, profissionais. Max. Vai lá, vai lá. Só um minutinho. Ó, ele fica carente. Então, eu estava dizendo que eu acho que isso é muito legal, Igor, porque eu acredito que, assim, a telemedicina aqui na América do Norte já é uma realidade. A gente sabe que por causa dessa crise do coronavírus, o Ministério da Saúde do Brasil tem se voltado favoravelmente a essa prática. E eu acredito que, mesmo para médicos brasileiros que estejam na América do Norte, que tenham decidido fazer a vida, por qualquer motivo que seja, né? Fazer a vida aqui na América do Norte, você poderia retribuir, se tiver um formato bem É, organizadinho, retribuir para o nosso país na forma de divulgar conhecimento é. e, quem sabe, até atender brasileiros via telemedicina, né? Porque esse conhecimento que você tem e isso que você tem dividido, um dia poderia até virar um atendimento mesmo, né? É Formal. verdade. E minha ideia, assim, não necessariamente agora, mas é talvez no Sim, futuro fazer isso mesmo. E agora eu vejo que eu tenho esse background da medicina, da eu nutrição, entendi. dessas coisas todas que eu gosto muito e pesquiso bastante. Então eu acho que eu tenho como passar assim, conhecimento, né, com uma base científica muito boa. Então é Sim, isso que não, eu com quero, eu quero certeza. ajudar o máximo de pessoas possível, mais do que eu consigo apenas lá no hospital, né? O que eu queria saber de você, Igor, para finalizar, é o seguinte: pensa que tem agora um estudante de medicina ou um residente assistindo esse vídeo. Você recomendaria para esse estudante fazer a residência nos Estados Unidos? A gente sabe das dificuldades que tem, a gente já falou do custo também, mas hoje, no estágio que você está, você recomendaria para essa pessoa que está assistindo para ir para os Estados Unidos tentar a vida É. aí? Olha, eu vou te falar que não é fácil, com certeza não é fácil, pelo esforço, né, pela parte financeira mesmo. Eu e minha esposa, a gente teve que formar e trabalhar 2 anos para Sim, conseguir pagar tudo, né? E vir para cá e mesmo assim a com gente pegou um certeza. empréstimo lá no Brasil que a gente foi pagando durante a residência. Então não Aham. é fácil. E também quando chegar aqui, não são as mil maravilhas, cara. Eu vou te falar que 100% dos residentes passam boa parte do R1 chorando. Isso é verdade. Mas no Brasil também. No Brasil também, com certeza. E Mas eu então, entendi, e eu tem entendi. gente Porque que às vezes tem uma ilusão, tem a né? ilusão de que vai ser perfeito, né, quando chegar aqui, mas não vai. Só que, por outro lado, a vida aqui é muito boa. Depois que você acostuma, né, começa a fazer amizade, porque no começo também você fica com saudade dos seus amigos e tudo mais. Então você vai Sim, acostumando com a claro. língua, você vai fazendo mais amizades, aí você vai percebendo as coisas boas apenas, né? E às vezes você fica assistindo o YouTube, vendo como que as coisas estão no Brasil, aí você fala, caramba, Sim, eu quero ficar por aqui mesmo, né? Então, hoje eu não pretendo mesmo voltar para o Brasil. sim, entendi. E A sua ideia então é fazer toda a sua carreira
nos Estados Unidos, então. E o pessoal pergunta, né, se todo mundo acha que a parte é mais pela parte financeira, mas não é, porque no Brasil cara, médico no Brasil ganha dinheiro bem também. Dá para viver tem uma muito vida bem, digna, né? com certeza. Só que eu vejo dois tipos, poderia dividir em dois tipos os médicos que pensam em vir para cá. Um é esses que odeiam essas coisas do Brasil e querem sair do Brasil a qualquer custo. Eu conheço médicos que estão fazendo outras coisas, né? Não que sejam pior do que ser médico, mas não foi aquilo que eles estudaram vários anos. Porque eles viam que valia muito mais a pena morar aqui, morar num país de primeiro mundo, mesmo que o preço a se pagar fosse largar a medicina, né? Sim, e eu também vejo um outro grupo, que são aquelas pessoas que elas são atraídas, elas não são repelidas pelo Brasil, elas são atraídas pela América do Norte, porque elas veem que pode ser a formação diferente, ou pode ter uma vida melhor. Isso com certeza é outra coisa. Por exemplo, eu fiz estágio com um cara que é o supervisor da parte de neurologia do UpToDate, né? Então você começa a conhecer pessoas assim que estão no topo, né, da hierarquia das especialidades e tudo mais. Não, e eu tive que fazer uma matéria que estava relacionada com anatomia, era uma matéria aplicada, mas a professora, né, a diretora do curso, ela era autora do livro que eu usei de anatomia, então, que é o Moore. Eu usei isso também. Assina meu livro, por favor, porque... Mas é isso, porque a gente sabe que a grande maioria da literatura médica vem da Europa e da América do Norte, mas principalmente dos Estados Unidos, né? Com certeza. Então, muito bom. Gente, esse foi o Dr. Igor de Oliveira. Eu conheci o Igor por causa do canal dele do YouTube, que é muito legal. Eu também vou deixar as redes sociais dele, vou deixar o site dele, os links para o canal dele. Se você tiver alguma dúvida dessa conversa, especialmente aquilo que a gente falou mais, que foi a residência médica nos Estados Unidos, a vida nos Estados Unidos, a parte de carreira, deixa aqui nos comentários, não esquece de deixar o like e não esquece de se inscrever no canal do Igor também, nos dois canais dele. Com certeza vai ser muito legal. Igor, muito obrigado. Obrigado, Marcos. Valeu, pessoal. Até a próxima. Falou, tchau, tchau.